Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. 3 de agosto de 2021. Vamos para as manchetes de hoje. TSE quer convocar Bolsonaro, ministro da Justiça e participantes da live sobre fraudes nas eleições para depor. A hashtag Barroso na cadeia é um dos assuntos mais comentados no ranking mundial do Twitter. Luiz Miranda diz que Arthur Lira ameaçou Pazuello por não liberar recursos do Ministério da Saúde a aliados. Renan Calheiros recua e desiste de convocar ex-cunhada de Bolsonaro na CPI da Covid. Nunes Marques, voto auditável é uma preocupação legítima do povo brasileiro. Arthur Lira diz que a Câmara pode votar privatização dos Correios nesta semana, muito provavelmente. Produção industrial cresce 12,9% no primeiro semestre de 2021, diz IBGE. E vamos para as notícias. A Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve começar já, nesta terça-feira, dia 3, os trabalhos no inquérito aberto nesta segunda, dia 2, como respostas às falas do presidente Jair Bolsonaro. O foco são críticas contra as urnas eletrônicas. O órgão deve começar chamando para depor os participantes da live da última quinta, dia 29, incluindo o presidente e seu ministro da Justiça, Anderson Torres. A investigação pode levar à inegibilidade. A sugestão de abrir um inquérito administrativo partiu do Corregedor Geral Eleitoral Ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão. O TSE tomou 2 medidas simultâneas contra Bolsonaro. Além desse caso, a Corte mandou a live para o inquérito ilegal das fake news, que corre no STF, sob relatoria de Alexandre de Moraes. As decisões do TSE encurralam Jair Bolsonaro nas esferas criminal, ao incluí-lo formalmente na apuração sobre fake news e eleitoral, em que pode acabar inelegível se a investigação a ser conduzida pelo ministro Salomão avançar. É isso aí, vamos lá para comentar sobre esse assunto. Bom, primeiramente, fake news. Não existe dentro da Constituição e nem dentro do Código Penal nada que tipifique o crime de fake news. Então, começa por aí que é algo inconstitucional, tá ok? Então, agora você imagina um Barroso no TSE, né, levanta esse processo contra Bolsonaro e ele lá no STF, né, se comporta lá, vai julgar por lá. Então, o mesmo que levanta é o mesmo que vai julgar depois. Então, é algo assim inadmissível. Nós precisamos tomar as nossas providências como os brasileiros, defensor daquilo que é correto nesse país, e precisamos fazer alguma coisa. Dia 7 de setembro é o dia D. Seguem as notícias. A hashtag Barroso na cadeia é um dos assuntos mais comentados no ranking mundial do Twitter. Nesta segunda-feira, dia 2, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por unanimidade abrir um inquérito administrativo contra o presidente Jair Bolsonaro por críticas às urnas eletrônicas. Na mesma sessão realizada ontem, o TSE também decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal, STF, que Bolsonaro seja alvo de inquérito ilegal das fake news. Hoje, dia 3, o presidente criticou a decisão do tribunal e disse que o presidente da Corte Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também conhecido como Boca de Veludo, causa um desserviço à nação e que não se intimidará com o inquérito. Nas redes sociais, internautas criticam o também ministro do STF com a hashtag Barroso na cadeia. A tag ou tag se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo do Twitter, atingindo a 5ª e a 4ª colocação no decorrer do dia, segundo dados do site Trends24. No Brasil, ele é o assunto mais falado na rede social, com mais de 53,6 mil tweets. Realmente, Luiz Roberto Barroso é uma figura diferenciada, né, do TSE e do STF. Ele quer, de todo jeito, acabar com o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do poder, mas não adianta, vai ficar tentando, vai ficar nadando e vai morrer na praia. Dia 7 está chegando.
Seguem as notícias. Nesta terça-feira, dia 3, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, retirou o requerimento de convocação para Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, depor na comissão. De acordo com Metrópolis, Calheiros desistiu do requerimento a pedido do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, que também integra a CPI, mas nem sempre acompanha o grupo majoritário do colegiado, o chamado G7, nas votações. O pedido foi feito em conversa entre os dois na manhã desta terça-feira, no Senado. Braga teria questionado o correligionário se a convocação da ex-cunhada do presidente teria, de fato, a ver com o objeto da CPI. Renan havia apresentado o requerimento em 5 de julho, após reportagem do portal UOL revelar áudio de Andréa acusando Bolsonaro de ter participado de um esquema de rachadinha. Na época, o relator da CPI defendeu a convocação da ex-cunhada de Bolsonaro pela comissão para apurar se houve espelhamento do caso das rachadinhas na gestão da pandemia por parte do governo federal. Este Renan Calheiros, vamos falar a verdade, né? O cara cheio de processos, vários processos nas costas. O STF que engavetou os processos para esse camarada não estar dentro da cadeia, num presídio. E aí ele fica ainda querendo arrumar pelo em ovo. É brincadeira, né? Seguem as notícias. Na noite desta segunda-feira, dia 2, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Nunes Marques, divulgou uma nota na qual afirma que o voto impresso auditável é uma preocupação legítima do povo brasileiro. O ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca do voto impresso auditável se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro e que Sua Excelência, na condição de juiz, respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional. Foro adequado para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação e apuração de votos, nos termos da Constituição, diz a nota do ministro. Em atenção ao questionamento, o ministro Nunes Marques esclarece a respeito da nossa nota pública do Supremo Tribunal Eleitoral o seguinte: o ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento a fim de que pudesse concordar ou não com o teor da nota publicada pelo TSE, esclarecendo por oportuno que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte Superior. O ministro considera legítimo o posicionamento externado pelos demais ministros que compõem ou compuseram o TSE, na medida em que incluídos de elevada preocupação para a construção da democracia em nosso país, tem buscado o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Feita tal ponderação, o ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca do voto impresso auditável se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro e que Sua Excelência, na condição de juiz, respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional, foro adequado para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação e apuração de votos nos termos da Constituição. Seguem as notícias. Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, dia 3, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP da Alagoas, disse que a privatização dos Correios deve ser votada nesta semana. O presidente da Câmara também adiantou que o projeto sobre regularização fundiária deverá ser analisado hoje. De acordo com Lira, essa ordem de votação foi definida hoje após uma reunião de líderes partidários que integram a base do governo. Vamos votar hoje a regularização fundiária e esta semana, muito provavelmente, os Correios, ajustando ainda o texto da reforma tributária e a reforma política, a depender da votação na comissão, que pode ser hoje ou amanhã, afirmou. O parlamentar disse também que não há nenhuma possibilidade de calote do governo em relação ao pagamento de precatórios. Porém, Lira disse que também é impossível se pagar 90 bilhões sem qualquer tipo de atingimento do teto. O presidente da Câmara negou ainda que a redução do total de pagamentos de precatórios, que está sendo discutida, seja condição para aumentar o valor da Bolsa Família. Segundo Lira, o valor médio planejado é de R$ 300. Bom, eu vou me limitar a comentar sobre a reforma política. Está na hora de acontecer esta tão sonhada reforma política, a começar pelos ministros do STF, a forma como é escolhido os ministros do STF, indicado por presidentes da República. Precisamos parar com isso daí.
A escolha deve ser através de concursos públicos, ok? Então pensa comigo, um juiz de carreira concursado entrando no STF, a coisa muda, porque aí são juízes, não são advogados, como advogados aí que estão lá dentro. Muitos não conseguiram, tiveram que prestar 2 vezes um concurso da OAB para poder passar, enfim. Então, nós precisamos de juízes de carreira concursado dentro do STF. Vamos supor que seja por um período de 4 anos, porque esse negócio de ficar lá até a aposentadoria compulsória é inadmissível. É inadmissível, precisamos botar um basta nisso. Nós precisamos estipular um prazo, ou 4 anos, intercalado com a gestão dos presidentes da República, né? Como dar um exemplo, o presidente da República é eleito esse ano, daqui 2 anos, aí entra uma leva de ministros. Então vai intercalando para que não as gestões de um ministro do STF não bata juntamente com a do presidente da República. Para evitar qualquer, vamos assim dizer, para não criar um vínculo entre presidente da República e ministros do STF. Então acho que nós temos um caminho a seguir aí e que pode ser o caminho correto. Seguem as notícias. Em depoimento à Polícia Federal, o deputado federal Luiz Miranda afirmou que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse para ele ter recebido pressões no presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que liberasse recursos das pastas aliados do parlamentar. Segundo Miranda, diz ter ouvido de Pazuello, as supostas pressões de Lira seriam a causa da demissão do general do Ministério de Saúde. O depoimento do parlamentar em vídeo foi enviado pela PF aos senadores da CPI da Covid. De acordo com Miranda, disse ao delegado da PF, que investiga o caso Covaxin, ele alertou o ministro sobre possível corrupção na compra de vacinas. Eu disse, Pazuello, tá tendo sacanagem no seu ministério. Tem que agir, meu irmão. Aí ele te falou, sacanagem tem desde quando eu entrei. Com aquele jeitão carioca, disse Miranda. O deputado relatou ao ministro da Saúde que havia procurado Bolsonaro para entregar documentos sobre suposta corrupção no contrato da vacina indiana. Nesse momento, segundo o deputado, Pazuello citou o chefe da Câmara. Pazuello olha para mim e diz assim, deputado, posso falar a verdade? Eu passei 6 horas andando de helicóptero com ele, Bolsonaro, e consegui 10 minutos de atenção dele. Eu não consigo. Eu tenho coisas para resolver com ele. Porra, no final do ano eu levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente como resolver. Uma pressão. E eu perguntei que cara? O Arthur Lira, porra. O Arthur Lira colocou o dedo na minha cara e disse, eu vou te tirar dessa cadeira, porque eu não quis liberar a grana para a listinha que ele me deu dos municípios que ele queria que recebesse. Ele bota o dedo na minha cara, disse Miranda sobre o suposto desafio do general. Seguem as notícias. Vamos para a última notícia de hoje, relativa à economia. A produção industrial brasileira teve alteração, numa variação nula de 0% na passagem de maio para junho, com o resultado. A atividade do setor teve expansão de 12,9% nos primeiros 6 meses do ano. A informação consta nos dados divulgados nesta terça-feira, dia 3, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse avanço semestral acontece diante de uma base de comparação muito depreciada. No acumulado de janeiro a junho de 2020, há perda de 10,9%. A magnitude de crescimento de 2 dígitos está associada ao fato de que o setor industrial, por conta da pandemia, explica André Macedo, gerente responsável da pesquisa. O resultado ocorre mesmo com os 3 meses consecutivos de perdas no acumulado em fevereiro e abril, período em que o setor acumulou perda de 4,7% em meio à segunda onda da pandemia no país. Em maio, houve uma volta ao campo positivo após 3 meses de queda e a indústria igualava a patamar de antes da pandemia, mas esse resultado não revertia as perdas anteriores. Com essa variação nula em junho, o setor permanece no patamar pré-crise, afirma Macedo. Macedo atribui o menor dinamismo do setor justamente aos efeitos da pandemia no processo de produção e na economia. Há no setor industrial uma série de adversidades por conta da necessidade das medidas de restrição, como a redução do ritmo produtivo, a dificuldade de obtenção de matérias-primas e o aumento dos custos de produção, lamenta ele, é por isso que aconteceu. O avanço do setor no primeiro semestre ao ano foi guiado por 4 categorias econômicas de 21 a 26
atividades pesquisadas. A maior influência entre as atividades veio de veículos automotores, reboques, carrocerias, ao avançar 56,9% no período. Outros impactos positivos desse indicador vieram de máquinas e equipamentos, 41,5%, metalurgia, 26,3% e produtos minerais não metálicos, 31,3%. A Dilson BGI News fica por aqui. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like e compartilhe para valer. Um grande abraço, até amanhã. Pessoal, lembrando a todos que é dia 7 de setembro, temos um compromisso lá em Brasília com a Acampa Brasília. Todos, caminhoneiros, motociclistas, Ubers e o povo em geral, pessoal do agronegócio, agropecuária, unidos, todos juntos no mesmo intuito. Dia 7 de setembro, Acampa Brasília. Vamos exigir a destituição dos ministros do STF. Um grande abraço. Valeu! Até mais, pessoal!